Nós estamos de volta com o Põe em Debate, hoje tratando sobre inovação nas escolas, dando seguimento à série Desafios na Educação. Nesse segundo bloco, a gente continua com o secretário de Inovação aqui de Porto Alegre, o Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, que também participa com a gente aqui no programa de hoje mais uma vez. Obrigado, secretário, por continuar com a gente. Junto a ele também, a gente continua com o head do Campus Caldeira, o Felipe Amaral. E a gente recebe a professora Cristiane Cabral, que é a professora da Escola Municipal Heitor Villa-Lobos, que é a coordenadora, diretora dos Lobóticos, nosso case de sucesso aí. É muito importante receber a senhora mais uma vez aqui na Câmara, repleta de homenagens, né, a senhora, os alunos, por realmente levar essas oficinas a sério e mostrar para todo mundo que é possível a gente poder investir em tecnologia, que os alunos realmente têm essa capacidade, né, de desenvolver um trabalho que pode servir de exemplo para o mundo todo, né? Bem-vinda. Obrigada pelo convite também para estar aqui hoje. Exatamente, né? A Escola Municipal de Porto Alegre, ela é basicamente uma escola de ensino fundamental, né? E é no ensino fundamental que a gente tem essa grande missão, esse grande objetivo de mostrar um mundo de possibilidade para as crianças, né? Então, a tecnologia está aí, as crianças já são usuárias, né? A tecnologia não é o futuro, ela é o presente, né? Mas ainda falta, assim, a gente está tateando ainda em educação. Eu diria que a gente está tateando em educação as estratégias de como utilizar essa ferramenta para a produção de conhecimento. A gente ainda está, né, tentando, nas tentativas. Mas eu entendo também que no ensino fundamental, a gente proporcionar esse conhecimento para as crianças, né, essa experimentação, porque basicamente o meu entendimento de ensino fundamental é esse, né? A conceituação, ela vem lá pelo ensino médio, o ensino técnico e inclusive a graduação, pós-graduação. Mas nesse momento, a criança precisa experimentar, né? E a criança de periferia, porque se a gente pensar na rede municipal de Porto Alegre, nós temos basicamente escolas de periferia, né? A gente tem uma certa carência de acesso a algumas ferramentas, como é o caso da robótica, que é algo que eu venho trabalhando nos últimos 16 anos. Né? Então, esse material de robótica, né, é algo muito precioso para a criança ter acesso já no ensino fundamental. Né? E cada vez mais, assim, eu tenho certeza disso, que é necessário proporcionar essas experiências para as crianças, né, no ensino fundamental, para que elas possam desejar posteriormente, né, oportunidades como o Felipe estava falando, né, que o Caldeira está dando uma super oportunidade, né, dos jovens irem lá, fazer uma formação, ter uma profissão, né, com uma remuneração adequada, porque a gente sabe que as remunerações em tecnologia, elas possuem, né, uma remuneração um pouco acima do mercado, né? Mas é no ensino fundamental que a gente vai criar esse desejo, né? Criar esse mundo assim, de possibilidades que a criança passa a desejar. Então, a robótica, por exemplo, no Villa-Lobos, ela proporciona isso, né? Os alunos trabalhando nas oficinas passam a conhecer, passam a desejar. Os alunos que integram a equipe de robótica participam de eventos científicos, competitivos. Nesses eventos, eles começam a perceber que a robótica é um mundo, eles podem transformar isso numa profissão. Né? Então, por exemplo, né, quando eles vencem uma Olimpíada Brasileira de Robótica, que vão para a etapa nacional, né? Na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica, a gente tem junto a Competição Brasileira de Robótica. Né? E lá tem robôs de diferentes áreas, robôs desenvolvidos para o trabalho doméstico, robô para a indústria, né? E a criança. E o jovem também, porque a gente trabalha até o fim do ensino fundamental, eles estão ali com 14, 15 anos, né? Eles passam a desejar, nossa, mas é isso que eu quero para a minha vida, né? Porque o material que nós trabalhamos ali, ele ainda é bastante lúdico, né? É uma metodologia bastante lúdica, porque é isso que eu dizia, né? Uma iniciação, né? Um processo de aproximação e que precisa ser mesmo, né, assim, prazeroso para a criança. A criança faz as coisas num ambiente lúdico, né? Então, a nossa linha de trabalho, a minha linha de trabalho ali com o pessoal no Villa-Lobos, as oficinas, com a equipe, é dentro dessa questão da introdução dos conceitos de tecnologia, né? E nesse aspecto de ludicidade, agora a gente estendeu o nosso trabalho a partir do primeiro ano,
com conceitos muito iniciais que a gente chama de robótica, mas na verdade é muito de física, né? De funcionamento de engrenagem, de funcionamento de polia, de funcionamento enfim, são coisas lógica básicas. E mecânica, né? Exatamente, né? Porque na verdade a gente sabe que a robótica é a construção, a programação, a resolução de problemas. Mas as crianças pequenas, eles têm muito essa questão da construção, a programação eu deixo um pouquinho para depois. Mas eles acham o máximo, e isso também é muito legal, né? Deles se empoderarem, eu estou fazendo robótica, eu sou da robótica, né? E que ótimo, é muito positivo isso, né? Uma criança da periferia se achar importante porque está fazendo uma atividade que realmente projeta ele, né? Olha o destaque que ele tem na periferia, que às vezes o que é destaque às vezes não é uma coisa tão positiva. Exato. Então, como ele protagoniza esse jovem até, né? E vocês tiveram bastante visibilidade agora com esse prêmio lá nos Estados Unidos, mas isso é bom que a gente lembre que não é de agora. São várias conquistas já que a equipe tem tido ao longo dos anos. Isso é muito importante de dizer, né, secretário? Houve investimento da prefeitura, também de empresários, toda uma rede para que esse prêmio pudesse também chegar, né, e fazer com que eles pudessem viajar e conhecer outras realidades. Eu queria pegar um gancho ali, né, da Cris. A gente até se encontrou essa semana e a gente estava discutindo o que a gente tira de lições, né, da trajetória da Saint-Hilaire, que é o outro grupo que a gente tem, da Lobóticos. Tem 3 escolas, né, que trabalham lá na Lomba do Pinheiro, que acabaram pegando uma política pública que é mais antiga, né, que foi trazer os kits de robótica para um momento que a gente nem tinha um nível de maturidade na cidade tão pronto para isso, mas a gente encontrou, né, um ambiente adequado ali, né, de pessoas, de infraestrutura, de governança das escolas, para que isso virasse projetos inspiradores. Como é que a gente aprende com esses modelos, né, para a gente poder efetivar políticas públicas? E muito do que a gente vinha dizendo é da consistência dessas políticas, né, que eu preciso pensar a política para ela poder ter tempo para ela gerar todos os resultados possíveis, né, ou seja, não adianta fazer uma nova geração esse ano e depois desaparecer com o programa. Não adianta eu não ter um programa de robótica que não me dê suporte, né, à formação de professores, à obtenção de material, à viagem dos alunos. Né, a gente vem discutindo, e naquele dia mesmo a gente discutiu com elementos, né, do governo do estado, a gente discutiu com o pessoal da FAMURS, como é que a gente estrutura programas, né, que deem consistência nessas novas oportunidades. Porque isso vai ser vital para a gente poder criar esse novo tipo de talento, né? Alargar esses horizontes, dar para eles a possibilidade de sentir que eles estão relacionados com aquilo que aparece na TV, aparece nas redes sociais, aparece no celular de cada um deles, né? E a gente está desenhando programas, inclusive, para a gente trabalhar muito a inclusão digital, porque não adianta também o aluno ter isso dentro de escola e não poder levar isso para casa, né? Não poder acessar isso. Então a gente tem alguns projetos na prefeitura que estão olhando muito. A gente vai começar agora no Morro da Cruz um estudo experimental para poder iluminar, porque o problema às vezes não é nem ter o celular, é o plano de dados. É o cara conseguir acessar, é o cara poder levar um material da Cris para casa e poder de noite acessar aquele mesmo material, entendeu? Que pode estar disponibilizado na escola, que ele aprendeu no Caldeira. Então a gente tem que ir criando, né? É um momento muito positivo, mas a gente tem que pensar em todos os detalhes para que a experiência possa ser completa e realmente fazer a transformação. Né? E a professora trouxe também algumas ideias de projetos também, até por contatos com outras equipes. Felipe, e muitas vezes não são projetos assim tão grandiosos, até ideia mais simples assim, que mudam bastante o dia a dia também. E para mim é inspirador escutar assim, porque quando a gente fala, né, que a gente está trabalhando lá com jovens de 16 a 24 anos, né, o desafio não é só pegar esse jovem nesse momento, o desafio vem lá da base, né? Então, desde a educação infantil e vai passando. E aí, escutando aqui a experiência, eu fico pensando da beleza disso, né, do despertar, né, da vontade pelo aprendizado que esses alunos estão tendo. Isso é a coisa mais importante. Independente se seja robótica, se seja programação, eles terem algo que eles têm uma curiosidade, eles aprendem e eles podem contar, eles podem realmente começar a construir uma história. Então essa questão de um aprendizado, da autonomia, dele ir atrás de um projeto, de algo que interessa, para mim isso é fundamental. Né? E é fundamental não só para entrar no mercado de trabalho, é fundamental para a vida, né, dessas crianças. Então eu fico muito feliz, né, de ver exemplos, né? Eu acho que o desafio que a gente estava conversando antes é como que a gente replica para outras escolas, para outros movimentos, que a gente possa ter mais. E daqui a pouco a gente olha para o lado e a gente vê quantas iniciativas legais acontecendo ao mesmo tempo em Porto Alegre. E por outro lado também, como que vocês têm acompanhado a parceria dos professores também com esses jovens aí que vocês capacitam? Porque também, eu imagino que é um desafio também. A professora há 16 anos trabalha com a prática, mas e para muitos que ainda isso é novo, porque a gente falava de capacitação,
Vocês têm algum trabalho nesse sentido para ajudar o professor também? Então, como a gente não é uma escola, né, a gente tem muitos parceiros educacionais que nos ajudam nessa formação. Mas é óbvio que não adianta eu ter um volume muito grande de alunos se eu não vou ter, né, talvez quem vai ensinar, quem vai passar o conhecimento para esses jovens. E o que a gente vê é que o jovem, hoje, a gente até fez uma dinâmica lá no encontro que a gente fez no Caldeira, eles já têm a tecnologia, eles já têm a ferramenta muito mais claro e usam muito mais do que a gente. Então, muitas vezes, a gente tem que desaprender e aprender de novo nesse movimento. Assim. Então, eu imagino um desafio gigantesco, né, dentro das escolas, como que a gente traz, de fato, né, essa sensibilização e essa capacitação para esse professor, né, desse novo mundo e dessas novas formas de aprendizagem que a gente precisa. Então, no Caldeira, a gente recebe uma demanda grande e o grande desafio é a gente fazer essa articulação de como que a gente pega o conhecimento que a gente tem lá e a gente também disponibiliza, não só para o aluno, mas para os professores, e ajuda todo esse processo. E o que para a gente também tentar entender e visualizar, o que foi desenvolvido pelos alunos que conseguiu receber esse prêmio, professora? O trabalho desse grupo específico é um grupo menor, né, até 10 anos de idade. Então é isso, né, as estratégias variam de acordo com a idade também, porque o nível de abstração das crianças é diferente, dependendo do nível do conhecimento, né. Então, neste nível e neste evento que eles participaram, eles precisam pensar um problema da comunidade e uma solução, e construir essa solução numa maquete, né, automatizada, com os princípios da robótica, enfim, né, e explicar, né, então olha só, quantas habilidades envolvidas, né. Então, o pessoal, este grupo específico, né, pensou nas questões de lazer da comunidade, que são poucas ali na Lomba do Pinheiro, na Parada 4, né. Pensaram, então, numa praça que tem bem próxima da escola, como que eles poderiam... Tudo são passos que foram dados, eu estou aqui retomando os passos deles, né? Como que eles poderiam melhorar esse espaço, né? E como a temática do evento nesse ano é a questão das energias, né? Principalmente as energias renováveis, né? Eles, então, fizeram a proposta de renovar esse espaço com a questão das energias, né? Então, olha só, né? São passos iniciais, mas que eu já estou trabalhando a questão da problemática externa, a criança já olha para o seu meio externo, já pensa onde vive, os problemas, vamos pensar possíveis soluções, né? Claro, vai ser implementado, não vai ser implementado, isso é um outro passo. A ideia é fazer refletir, porque a construção do conhecimento se dá a partir da reflexão. Então, antes também se falava aqui, né, na questão daquela escola antiga, ela não pode mais ser daquele jeito, né? Porque isso, o professor precisa sair do palco e entrar no laboratório. Então, deixar de ficar repetindo, porque isso a máquina faz muito bem. Né? Então, a gente precisa propor atividades que levem o aluno a refletir, a criar, a testar, né? Então, o laboratório em si, qualquer tipo de laboratório tem isso, né? Eu parto dessa questão concreta para fazer coisas, aquilo já me dá um retorno imediato, e nessa etapa do desenvolvimento cognitivo é fundamental que se pense em ações concretamente com a criança, para que ela possa chegar num nível posterior de abstração, né? Então, assim, a robótica, os laboratórios, né? Essas ações, elas são fundamentais para que os alunos se desenvolvam. Com isso eu quero dizer, então, que português, que matemática não é importante? Sim, é importante. É importante, sim, que a gente desenvolva essas habilidades. E é importante dizer, inclusive, que a gente tem alunos, às vezes, que não se adaptam àquela escola tradicional, que senta um atrás do outro, vamos copiar, vamos fazer exercícios, vamos repetir. E ele demonstra isso, são crianças, são jovens, ele demonstra isso com o comportamento inadequado, né? Então, às vezes, ele é tido como um jovem de comportamento inadequado, não vai dar, esse aí se perdeu. Não... E, às vezes, com essa questão dos projetos, das oficinas de contraturno, ele se reencontra, porque ali é um outro espaço, é um outro tempo, é uma outra organização. E, através dessas oficinas, a gente também consegue muitas coisas. São 16 anos de trabalho, eu já consegui muitos alunos que me diziam, não, esse está perdido. Eu adoro essa frase. Falou isso para mim, não, falou não e falou está perdido, deixa comigo.
E aí a gente consegue resgatar, né? Resgatar dentro e aí fazer essa coisa de trocas. Olha, não é só a robótica, é a robótica mais a escola. Então é necessário, vamos pensar lá o ambiente escolar também, vamos mudar esse comportamento, né? Para estar aqui a gente precisa, não é exatamente assim, não é que eu vou retirar ele da robótica, mas a gente faz aquele jogo, porque a gente consegue muita coisa assim. Porque às vezes é uma criança, um jovem extremamente criativo. Isso. E ele não quer estar dentro de uma caixa sentado ali parado, simplesmente absorvendo, ele quer criar, ele quer mostrar o potencial dele. E a oficina, né, esses espaços, né, de criação, eles têm muito essa potencialidade. Então, a gente consegue resgatar e, claro, obviamente, que a gente precisa também de uma boa linguagem, né, de uma boa escrita, enfim, mas aí se consegue trazer isso junto. Mas né? deixa eu pegar esse gancho assim, porque isso talvez seja assim, né, e como eu disse, né, isso está acontecendo em todos os níveis de ensino. O que está acontecendo? Antes a gente tinha alguns casos desses, mas a maior parte, digamos, se adaptava ao método de ensino tradicional. Agora que a gente está chegando com os nativos digitais, com essa gente que já nasceu com essas tecnologias, o que vai acontecer é que se a escola não conseguir se reinventar, cada vez mais gente vai começar a pensar que a escola não vale a pena. Entendeu? Ou seja, e isso vai ser muito ruim, ou seja, por quê? Porque a escola tem toda uma função de desenvolver o senso crítico. A gente está falando agora de chat GPT, de inteligência artificial. Significa que muito do trabalho mais burocrático, né, de escrever, montar textos, ou pelo lado da robótica, muito do trabalho mais braçal do ser humano, vai começar a ser resolvido pelas máquinas. Mas vai precisar do ser humano para a parte criativa, da parte, inclusive, de conseguir ter senso crítico sobre o conhecimento que é gerado pelas máquinas. E para isso eu preciso de habilidades completamente diferentes do que aquelas que a gente enfatizava lá no século XX. E para isso eu preciso de um processo de aprendizagem que seja, né, capaz de, né, colocar em teste, desenvolver essas habilidades. No momento que eu estou lá trabalhando com o problema da praça, ou no caso, por exemplo, do Olimpíadas de Inovação, que é o projeto do Pacto Alegre, que trouxe uma metodologia que a gente usava para empreendedorismo na La Salle de Barcelona, com a La Salle daqui, para chegar em algumas escolas teste aqui e dizer, cara, pensa com uma lógica de startup por um problema que tá aí na tua realidade local. E saiu os Garotos de Vermelho, que também estão indo agora para Madrid. Ou seja, a gente com isso está trazendo elementos de cidadania que, além daquela camada econômica que a gente disse, são fundamentais para a gente ter uma sociedade do futuro, uma cidade do futuro, com esse exemplo da cidadania protagonista, das pessoas construindo a cidade. Então, assim, o desafio que a gente tem, não é à toa que todas as entidades do Pacto Alegre falavam de educação, não é à toa que a gente tem um pacto pela educação agora aqui, né, no Estado. A educação é o pilar fundamental. Agora a gente tem que entender essa educação nos contextos desses tempos, né, exponenciais e digitais. Né? E falando em habilidades, Felipe, no Nova Geração, que habilidades que vocês conseguem desenvolver nesses estudantes também? Perfeito. O que a gente aprendeu até aqui é que é uma combinação, não é nada novo, né? Que a gente precisa de fato. O que as empresas querem? Elas querem um jovem que tenha um potencial e que tenha, obviamente, habilidades socioemocionais, então que saiba se comunicar, precisa saber escrever, precisa fazer, né, saber coisas, né, que a gente pode considerar básico, mas que é um desafio se a gente for ver, né, de toda a população. E precisa ter, o que a gente faz é o básico de algumas competências técnicas. Então, por exemplo, eu vou fazer uma trilha de marketing digital. Eu preciso saber o básico. A gente não vai, né, aprender. Em 6 meses conseguir que o aluno saia lá um expert em marketing digital. Mas a gente ajuda ele a se ambientar num ambiente de trabalho, como é que se comporta, ajuda ele a desenvolver essas habilidades mais comportamentais e dá algumas pitadas de habilidades técnicas. A gente conseguindo fazer isso tem um potencial gigantesco. E talvez o mais importante do Nova Geração e dos programas que a gente roda é que a gente vê e cria oportunidade para aqueles que estão afim, para aqueles que querem. Aqueles que querem, eu brinco com o meu time, a gente tem que abrir as portas e ajudar todos os que querem. A gente tem 5 mil no programa hoje. Certamente não são os 5 mil que querem muito, mas aqueles que querem e a gente descobre ao longo do programa, a gente tem que ajudar incansavelmente. E a Cris está aumentando até o número dos que querem, entendeu? Exatamente. E fazendo um contraponto, professora, dentro dessa realidade da inovação e, ao mesmo tempo, dentro de uma realidade que ainda as escolas têm dificuldade de acesso à internet, por exemplo, né? Estrutura básica, falta de professores também. Como vocês conseguiram fazer esse projeto se desenvolver também? Porque chegou momentos em que vocês não sabiam se vocês iam conseguir fazer o projeto continuar também. Ah, sim. Realmente o desafio da escola pública é imenso,
né? Não é de hoje, eu estou só no município de Porto Alegre já há 20 anos, então assim, já acompanho essa questão há bastante tempo. Mas a gente também não pode se pautar pelo não, né? Não tem, não pode, não dá. Então, bom, dentro disso, o que é possível. E ao longo desse tempo já se experimentou também vários formatos desse projeto, né? Inclusive, quando ele iniciou, a ideia dele é que ele rodasse dentro da sala de aula. O que não é de todo ruim, mas a gente tem que pensar que daí também a gente tem uma demanda grande de material e que lá pelas tantas, se eu não invisto em material, não tenho como dar continuidade a isso, né? Então, a modalidade que mais se adaptou e é o que a gente mantém é a questão do contraturno escolar. Isso. O que é muito interessante também, muito principalmente legal. Na periferia, porque aumenta o tempo da criança na escola e é um ambiente seguro. Os pais se sentem muito tranquilos, né? Sabendo que o filho está na escola, não está à mercê mesmo da rede social sem controle hoje em dia, porque os pais saem para trabalhar, as crianças ficam sozinhas e eles estão com uma janela para o mundo, como eu digo, né? Perfeito. E aí, sem controle, é também bastante complicado, né? Quase tão violento ou perigoso quanto andar na rua. Então, estando na escola, estão no ambiente protegido, estão com uma atividade direcionada, os pais se sentem seguros. Então, essa modalidade de oficinas, né, é bastante... E na Vila Lobos a gente não tem só a robótica, né? A gente tem a orquestra, a gente tem o vôlei, né, que também já formou alunos, já deu o start para que fizessem disso a profissão deles, inclusive no vôlei. A gente tem alunos de destaque lá, na orquestra nem se fala, né, que a gente tem. E a robótica também já colheu seus frutos, porque é isso, né, no ensino fundamental é start, depois eu preciso que ele direcione, ali a gente tem o Instituto Federal da Restinga, que o aluno pode dar continuidade, quem se interessa em nível médio, e um médio técnico que o Felipe falava, né, da importância do jovem se formar, ter uma profissão, para depois ele poder, porque o jovem de periferia em geral é complicado, ele não tem um pai que vá bancar, né? O estudo, e mesmo se for na pública, que a gente sabe, né? Eu sou filha de universidade pública, que existe ali é livro, é xerox, é alimentação, são coisas básicas que a gente precisa para se manter, então é difícil. Então ele se forma um médio técnico, sai numa profissão com uma renda acima do mercado e daí pode optar depois ou não. E no público, quem se forma ali no Instituto Federal tem a possibilidade, inclusive, de frequentar uma federal, porque é super bom o ensino, né? Então, assim, são todas essas questões que a gente foi se adaptando ao longo do tempo. Inclusive para espaço também, porque a escola não tem um espaço no laboratório, digamos assim, para robótica. Então, até o ano passado, a sala que eu trabalhava... É inacreditável. Quando chegava alguém lá, assim, para ver, disse, mas é aqui que tudo acontece? Eu disse, é aqui que tudo acontece. Era talvez um terço dessa sala aqui. E agora a gente tem uma sala um pouco maior também, né? Com as diretrizes... fazendo um esforço, acho, de infraestrutura, né, Cris? Acho que isso é importante até por justiça, né? Todas as escolas hoje estão iluminadas por Wi-Fi, tem um investimento em tecnologia, né, bastante forte, mas... a demanda é sempre contínua, né? E a gente quer prover espaços cada vez melhores, né, Cris? Acho que isso é... Isso, a diretriz atual, né, da Secretaria Municipal de Educação é essa, né, da questão da tecnologia. Então, o meu espaço hoje em dia é bem mais adequado. A minha procura foi muito maior. Olha, isso é um dado importante. Inspiração? Eu adoro pesquisa, né? Então, assim, é algo que serviria para... Eu tive uma procura acima, inclusive, da minha possibilidade. Eu tenho os alunos que estão frequentando a oficina e lista de espera. Então, para ver como ações como essa têm um impacto que a gente nem consegue medir. Mas olha a importância da gente valorizar, né? Porque enquanto isso estava acontecendo com o projeto lá da Vila Lobos, tinha uma certa... Os que tinham uma vocação natural iam para o projeto. Quando a gente começa a fazer isso aparecer, né, nos meios de comunicação, quando ele está aqui no programa, né, da Câmara, quando a gente fala sobre isso nos espaços de inovação, a gente está dando uma mensagem, olha, isso é uma área muito bacana, entendeu? A gente multiplica, joga uma lente para aumentar o impacto do trabalho da Cris lá, né? Eu acho que isso é o importante do momento atual. A gente está começando a mostrar que isso pode sair de uma bolha pequena ali, de um esforço quase individual, para se tornar uma estratégia, né, que valoriza e que atrai mais gente, né, Cris? Isso cria uma subjetividade, inclusive, Luiz, que assim, a gente não tem dimensão mesmo para medir isso, só um estudo sistemático para saber, mas assim, ó, cria o desejo de algo que até então, para mim, era desconhecido, né, mas eu passo a desejar.
e algo que chega através da escola, porque como eu disse, é um material, é algo que ou chega através da escola ou dificilmente a criança da periferia vai ter acesso, né? Então eles passam a desejar aquilo, a fazer algo diferente, né? Eu tenho alunos que desejam, fazem parte da oficina, desejam ir para a equipe. Quando eles chegam na equipe, eles dizem, nossa, vesti o manto sagrado. Manto sagrado, não é nem a camisa do Grêmio nem do Inter, mas é da camisa da robótica, da equipe da robótica. Bacana, mas eles desejam, olha só, e é algo muito possível, né? Olha que legal. Então, desejar coisas que não aquele meio de violência, não se destacar por, né, por outras coisas que não são tão legais, se destacar por algo super positivo. E um movimento que também acontece com vocês também, essa super procura também, né? Eu só queria comentar, pegar o gancho aqui da experiência que eles estão tendo hoje, né? Essas crianças lá no ensino fundamental, essa experiência de trabalhar em grupo, de fazer projeto, isso é fundamental para o futuro deles, né? Então hoje o que a gente está vendo lá é que tem uma demanda, olhando para o mercado, uma demanda, né, gigantesca de empresas, não só do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, que querem, né, e precisam atrair talentos. Então a gente sabe que não é da noite para o dia que a gente vai construir, né? Então quantos anos vocês estão nesse movimento e quantas outras iniciativas trabalham, né, há tantos anos nesse lugar. Mas o que a gente está vendo, se a gente conseguir se articular enquanto sociedade, né, enquanto atores que trabalham desde a educação infantil, depois do ensino fundamental, ensino médio, profissionalizante, a gente consegue de fato, não da noite para o dia, mas ao longo dos anos, com consistência, como o Luiz Carlos, né, sempre fala que é o que a gente está construindo em inovação, né, em tecnologia aqui no estado, a gente pode olhar para trás daqui, de repente, 5 anos, 10 anos e ver assim, olha que legal, as histórias que começaram lá atrás, né, na educação infantil. Isso. E o legal também é o que vocês falavam, né? Como isso movimenta, daqui a pouco, numa ideia que a criança, o jovem, nunca parou para pensar que ele poderia desenvolver, e aí ele pensa. E muitas vezes, daqui a pouco, ele nem pode continuar, mas alguma habilidade que ele aprendeu ali, ele vai desenvolver em outra área. Isso é muito positivo também. Extremamente positivo, né? A gente sempre fala daquela trajetória da Coreia, né? Ou seja, que foi justamente isso, né? A gente estrutura o sistema, a gente inspira as pessoas, a gente dá canais para que esse negócio depois desemboque, e aí eu vou ter mais engenheiros, eu vou ter mais pessoas criativas, eu vou ter mais inovadores, que são o combustível para a nossa economia, para o nosso bem-estar da cidade, né? E por isso mesmo que assim, a gente falou muito da sala de aula, mas também tem alguns esforços que estão sendo feitos na qualificação da gestão, né? Ou seja, da própria plataforma educacional, né? Ou seja, entender um pouquinho melhor essa relação com o aluno, né? Hoje em dia as provas podem ser mais digitais, a gente tem sistemas, né, de gestão educacional que entendem o perfil individual de cada aluno e me permitem aí ajustar um pouquinho melhor essa questão. E a gente está trabalhando com outras questões periféricas também, que são os hubs de inovação popular, né? Ou seja, no momento que a gente começa a dar lá para o Hub Formou no Morro da Cruz, ou para as mulheres da Restinga, luz também, e fazer deles também espaços, o aluno que está experimentando isso em sala de aula começa a ver isso acontecer no seu território, né? Essa consistência é importante. Não dá para o cara sair da sala de aula e dizer, não, mas espera um pouquinho, aqui, né, nada muda nesse meu ambiente social, né? Então a nossa preocupação como inovação, em parceria, é potencializar as ações da educação, mas também começar a ofertar outras rotas que a inovação começa a transformar a vida, começa a transformar a ambiência e, como a Cris disse, né, ofereça uma rota muito mais bacana do que outras rotas mais associadas, digamos, à criminalidade, né, nessas regiões periféricas, né? Então acho que isso é vital e é essencial para a criação da nossa Porto Alegre do futuro, né? E o mais legal, né, é esse jovem pensar em alternativas realmente para a sua comunidade. Uma vez eu conheci um queniano, por exemplo, que veio para o Brasil para fazer um doutorado, para ele pensar em estratégias lá no Quênia, para ele poder acabar com o desperdício de água. Ele fez um trabalho aqui no Brasil e foi levar para lá. Então, iniciativas assim, às vezes, como a gente falava, muito simples, mas que podem fazer a diferença. E vocês, também no Campus Caldeira, não só com esse projeto Nova Geração, também desenvolvem outros, né? O Soft Summit pode mostrar isso também, né? Exatamente. E aí eu acho que é como o Luiz Carlos tinha falado anteriormente, a gente olha para o lado e são muitas iniciativas. E que legal que isso está acontecendo. Então não é uma iniciativa pontual, uma escola pontual. São várias coisas acontecendo e a gente, de alguma maneira, articulado nesse movimento, a gente ganha força. Exatamente. É isso que a gente precisa fazer. Olhando para a educação, né, a gente olhar para o que aconteceu com a inovação nos últimos anos. Se a gente olhar para a educação e, de alguma maneira, usar uma estratégia semelhante, a gente pode estar aqui 5 anos na frente e olhar,
né? Tinha um monte de iniciativas isoladas que começaram a se conectar, mas não. Quem sabe se, de fato, né, ajuda o Rio Grande do Sul a virar também, né, um polo de formação de talentos, né, para a nova economia. E agora, professor, os próximos passos é continuar ainda se preparando para outros campeonatos também, né? Isso, como eu disse, nós participamos de eventos competitivos e científicos, né? Então, assim, a agenda em geral da equipe de robótica, as oficinas começam desde o início do ano, mas da equipe de robótica, em geral, ela é mais movimentada a partir do segundo semestre, mas esse ano foi atípico, né? Já começou desde fevereiro essa loucura. Mas, então, assim, a gente tem a Olimpíada Brasileira de Robótica, a gente tem a Competição Brasileira de Robótica, a Mostra Nacional de Robótica, o próprio Salão de Iniciação Científica da URGS, né, o Salão de Iniciação da PUC, né, em que a gente desenvolve os nossos projetos, porque a gente tem isso também, né, esse viés da iniciação científica, né. Então, esses projetos que nascem lá no nosso laboratório, então a gente divulga e às vezes cria asas, a gente nem tem controle, né? Então, esse que viajou para os Estados Unidos vai para a Mostra Nacional de Robótica, a gurizada está lá trabalhando nesse momento nos robôs que vão para a Olimpíada Brasileira de Robótica, tem a etapa estadual, né? Se classifica, tem a nacional, se classifica, tem o mundial, né? São eventos que, inclusive, a gente já teve a oportunidade de ir também em outros momentos, né? Riquíssimos, assim, para a meninada. E a gente segue. Depois tem novamente o First Lego League e assim a gente segue com a agenda intensiva. Que bom, acho que é isso que a gente quer e eu acho que é isso, assim, para além dos desafios que a gente sabe que tem muita coisa para melhorar, a gente vê essa notícia boa desse projeto, de outros aí, vê acontecendo. É muito importante também, a gente também quer notícias boas. A gente está chegando ao final do nosso programa, eu vou pedir agora para os nossos convidados fazerem a sua mensagem final, já agradecendo muito pela disponibilidade, eu acho que para despertar nas pessoas, inspirar também as pessoas, para poder acreditar também, né, na sua comunidade, no seu entorno. Secretário, muito obrigado. Muito feliz aqui, né, de estar com esses companheiros, né? Como a gente disse, Porto Alegre está se afirmando como uma capital de inovação no país, né? E a gente tem muito o projeto Cidade Educadora, que é justamente essa lógica da gente trabalhar a educação em todos os seus campos, né? A escola como pilar, mas toda a cidade, todas as oportunidades que a gente tiver no Caldeira, nos prefeitos de praça, onde a gente puder, a gente trabalhar a lógica da aprendizagem, a lógica da inspiração, a lógica da cidadania de alguma maneira. É muito bom ver e acho que a gente tem muito, se a gente conseguir nessa consistência entre universidades que fazem um papel incrível, entre escolas públicas que estão e seus gestores, entre os ambientes de inovação que estão entrando juntos, entre o SESI, como eu disse, né, que está entrando até os capitães da indústria, a gente vai fazer de Porto Alegre uma referência, acho que mundial também no campo da educação. Eu tenho muita confiança nesse sentido. E deixar um desafio a todos os nossos ouvintes, né, visitem aí esses lugares, visitem o Caldeira, visitem a Vila Lobos, visitem a Saint-Hilaire, é incrível, emocionante, visitem o Instituto de Formação lá do SESI, conheçam as coisas incríveis que estão acontecendo aqui na nossa cidade. Obrigado, secretário. Felipe, por favor. Eu acho que a gente, né, enquanto Caldeira, está com as portas abertas, né? Então a gente recebe semanalmente escolas públicas, alunos universitários lá para poder ver o que está acontecendo. Então acho que isso a gente está de portas abertas, né, para todo mundo. E eu acho que com o desafio, né, de acreditar na juventude gaúcha. Assim, a gente acredita muito na juventude gaúcha e a gente precisa criar essas ferramentas, né, para ajudar que quem de fato quiser vai ter oportunidade. Porque hoje na prática é a minoria que tem oportunidade. Então, o que a gente está fazendo lá com 5 mil alunos é muito pequeno. Se a gente pegar os alunos, né, da rede pública, só da rede pública, né, a gente está falando aí, né, em milhares e milhares e milhares de alunos, que provavelmente a grande maioria não conhece esses ecossistemas que o Luiz Carlos estava falando, nem do Caldeira, nem do Morro da Cruz, nem outras iniciativas. Então, se a gente dá luz para essas iniciativas, a gente abre as portas, talvez aí a gente tenha uma chance de fato de engajar toda essa galera, né, para de fato ajudar o Rio Grande do Sul, né, a se transformar em um estado melhor, mais inovador, mas que também cria oportunidades para as pessoas poderem, né, ter um trabalho digno e morar aqui como uma possibilidade positiva para suas vidas e para suas famílias. Perfeito. Obrigado, Felipe. Professora Cristiane.
Eu quero agradecer também bastante o convite e dizer da felicidade que foi debater com os meus colegas. Acho que foi muito feliz aqui, né? A gente pensar um pouco do ensino fundamental, né? O Felipe lá tem um pouco do médio e o pós-médio também, né? O Luiz Carlos tem uma formação, né, de graduação e agora dentro das políticas públicas, né? Então, assim, o meu recado final seria um pouco isso, da importância da gente articular essas ações desde a mais tenra idade, né? Eu acho que, nossa, é fundamental o que o Felipe está fazendo lá, mas a gente não pode chegar lá no ensino médio e dizer, olha que legal, agora a gente tem isso aqui. Não, a gente precisa começar antes, plantar essas sementes, porque educação é isso, né? Educação é a longo prazo. Inclusive na educação infantil, né? Com certeza, sim. Dentro das capacidades, daquilo que eu dizia, né, que a gente chama de robótica, mas são conceitos iniciais, né? Então, começando lá, desde a educação, sem dúvida, da educação infantil, plantando essas sementes, né? E articulando. A educação precisa se articular nos diferentes níveis, né? E tendo esse objetivo, acho que a gente precisa dessa clareza, dessa meta, né? Para que, então, esse aluno que teve essa aproximação no ensino fundamental possa chegar para o Felipe, possa chegar bem na universidade, na graduação, na pós-graduação, enfim, né? Então, esse é o meu recado, esse é o meu desejo, até a minha utopia, porque educação... Nós vamos fazer isso virar realidade, nós vamos movido pela utopia real aqui. Obrigado, queridos, pela participação, obrigado a você também que nos acompanhou, e não esqueça que este e outros programas da nossa série sobre os desafios da educação você pode acompanhar pelo YouTube, tá lá já todos os programas gravados e outras produções da TV Câmara nas redes sociais e mais informações sobre o Legislativo no site da Câmara. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.